Pessoal, para a gente encerrar, eu deixei essa tabelinha porque ela é interessante para a gente trabalhar com as interpretações das imunoglobulinas, tá? Então, a gente tem aqui a IgM e a IgG, que são as principais que a gente sempre vai dosar. Vamos relembrar, IgM significa fase aguda, não é isso que nós vimos? IgG significa fase crônica, lembra disso, né? Bom, então, quando a gente lembra disso daí, a gente consegue interpretar muito bem. Outra coisa que a gente precisa entender, reagente significa positivo. E quando estivermos falando desse NR aqui, que é o mesmo que não reagente, significa negativo, tá bom? Então, vamos lá. Então, o paciente teve IgM positiva ou reagente. Vamos pensar que estamos falando sobre a rubéola mesmo. Vamos deixar a rubéola. Então, é uma mãe que chegou para fazer o exame de rubéola. O exame de rubéola dela deu positivo para IgM e negativo para IgG. Se deu positivo para IgM e negativo para IgG, vamos tentar ir anotando aqui quais as interpretações que a gente pode fazer. Então, essa mãe dando positivo para IgM e negativo para IgG é uma mãe que está na fase aguda da rubéola, ou seja, ela está naquele momento com a doença, certo? Diferente dessa segunda situação, IgM não reagente e IgG reagente. Nessa situação, a gente percebe que ela não está naquele momento com a doença, mas ela já o quê? Apresentou a doença, porque a IgG está positiva. Então, é uma fase crônica, onde a gente pode dizer que a paciente já apresentou a doença em algum momento da vida. Doença. O que ainda é diferente dessa outra situação de baixo. Olha lá, IgM não reagente e IgG não reagente. Eu, por exemplo, eu nunca tive rubéola. Então, o meu quadro sorológico é esse aqui. Ou seja, quando a gente vê isso aqui, ela não tá nem com a doença no momento e também nem tá com a doença no momento e também nunca adquiriu. Então, nunca teve rubéola, ok? E essa última circunstância, onde os dois estão positivos, olha lá. Aí, qual que é a diferença? Se o valor dessa IgM tiver maior que o da IgG, a paciente está na fase aguda. Se o valor da IgM for menor que a IgG, a paciente está em fase crônica. Ou seja, aqui a doença está no início, aqui a doença está no fim. Início e aqui a doença está no fim, certo? Essa atividadezinha é boa para a gente entender IgM e IgG. Vocês me compreenderam isso daqui?